Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo pra vocês o segundo Curiosidades Inúteis dessa semana, continuando hoje com os 50 curiosidades sobre o episódio Perfeição, já que no meio de tantos maus entendidos tiveram vários detalhes que tem que prestar muita atenção pra perceber. Lembrando que ontem teve as 50 curiosidades sobre o episódio Emoção, que é bom você ir lá ver porque tá muito bom. Curiosidade 1. Muitos fãs se perguntam como vai ficar a questão da vaca em outros países. Já que em inglês Marinette tentaria falar I love you e em francês je t'aime. E nenhum desses sons tem nada a ver com o som de mu, vaca, cow, vache, nem nada disso. Então, ou seria uma grande adaptação de roteiro, ou cada país vai ter uma foto diferente para ela imprimir. Curiosidade 2. O talismã invocado para derrotar aquele Senhor Pombo do começo do episódio era um bule de chá, talismã que ela já ganhou para derrotar Oblivion, e uma chaleira parecida quando tinha que ir ver o Mestre Fu em Sapotis. Curiosidade 13. Sobre esse Senhor Pombo 73, talvez, ele foi capaz de criar uma versão gigante dele com pombos, e pelo foco da Ladybug do Cat Noir em destruir o objeto, talvez ele tenha ganhado o poder de resistência da Stomp para impedir que machucassem seus pombinhos. Mas graças a Deus, ele foi um akumatizado secundário do episódio. Curiosidade 4. E com esse Senhor Pombo 73, que daqui a pouco alcança a conquista de ser akumatizado 100 vezes, o primeiro talismã anti-Akuma que Marinette criou na quarta temporada foi destruído. Algo que atualmente, com os Mega Akumas, anula sua evolução de poderes, a tornando apenas visual. Curiosidade 5. A aliança que Chloe e Layla propuseram no final da quarta temporada, em Penultime e executada em Risco, segue firme e forte, os roteiristas não esqueceram disso, trabalhando juntas para dificultar ao máximo a vida da Marinette. Curiosidade 6. E falando na praga, o quarto da Layla e seu apartamento estão bem diferentes do que vimos em Catalyst. Ele era bem mais escuro, menor e com uma janela que só dava para o parque. Já que é um lugar muito maior, bem diferente, com uma vista totalmente diferente, podendo ter se mudado para um lugar maior. Curiosidade 7. Na hora que Monarch ia puxar o Long para sugar o seu poder, o coitado tava todo se tremendo. Não é à toa. Afinal, nem todo Kwami pode ser como a Trix, que tava super ansiosa para finalmente ser usada por aquele psicopata. Curiosidade 8. E ainda nos Kwamis, falamos bastante em outras curiosidades inúteis sobre a fumaça da Kalki, que ela deveria ser marrom e não azul. Só que isso pode ser um erro muito mais antigo. Porque quando Max recebe o Miraculous do Cavalo, o brilho de Kwami da Kalki também é azul, o que significa que os criadores determinaram que a cor dela é essa, não sendo tão incoerente porque tem os 5 pontos no óculos do cavalo que são azuis. Só que considerando que já tem Duzu, Fluff e Stomp com a cor azul de base deles, o marrom ajudaria a não ficar tão repetitivo. Curiosidade 9. Ryoko Mori parece ser cega ao abrir os olhos, que nem a sua mãe, supostamente, né? Isso porque ela é incapaz de ver as pessoas, então tecnicamente sim, ela era cega e surda para uma coisa em específico. Curiosidade 10, em algo meio pesado, é que quando a Ryoko Mori estava na sua parte com mais calma, ela meio que começa a evaporar, só que muito mais vaporizada do que a sua forma de nuvem padrão, parecendo que ela estava deixando de existir. E isso pode ter sido uma alusão bem sutil, até porque é um desenho para público infantil, de uma tentativa de suicídio da Kyoko. Ela estava tão deprimida, querendo ficar tão sozinha e não sentir nada, que não existir ou viver mais estaria bom para ela. E caso Cat Noir e Ladybug não tivessem interferido naquela hora, podia ser tarde demais. Não foi à toa que Tomoe ficou tão pistola com esse velho dessa vez. Curiosidade 11. Essa foi a única akumatização até agora que literalmente misturou o poder do Miraculous que é dado pela Lance e a akumatização em si, virando uma coisa só. Já que Coruja Sombria, Manipula, Safari, o Faraó e Glaciator eram akumatizados com um poder extra. Não eram intrinsecamente misturados a esse poder como Ryoko Mori foi. Curiosidade 12. Ela também foi uma das akumatizadas mais passivas que já existiu. Não causou nenhum dano à cidade até ser particularmente incomodada. E se não tivesse a interferência de Ladybug, Cat Noir e helicópteros, só teria desaparecido sem deixar vestígios. Curiosidade 13. Assim como Kyoko pensou e sentiu que não merecia ter amigos, incluindo a Marinette, a própria pensava isso da Kyoko. Ela não merecia ter uma amiga tão prestativa e que incentiva tanto ela, sendo tão patética aí que não merece o esforço dos outros. Curiosidade 14. Ryoko Mori tem uma invencibilidade parecida com a da Rainha da Moda e a da Encrenqueira, parecendo um meio termo entre as duas, porque nunca podia ser diretamente ferida e não feria diretamente a não ser que fosse com raios e ventos. Curiosidade 15. Ryoko Mori também é a primeira ex-heroína de um Miraculous akumatizada e recebendo seu próprio poder, que ao longo dessa temporada, isso ainda pode ocorrer com Max em Migração, Kim em Zombaria, Luca em Intuição, Sabrina em Adoração e Mark em Pretensão. Já que sabemos que em Proteção tem Kyokozinha akumatizada de novo. Curiosidade 16. E o talismã que Ladybug usou para derrotar a Ryoko Mori foi um dos mais específicos que ela já chamou, além de fora do comum, Contas de Passar, que eu nem sabia o nome desse bagulho até o episódio sair. Então tá vendo? O Miraculous também é cultura.
Curiosidade 17. E neste talismã, vimos mais uma vez o fenômeno raro de um objeto ter cores diferentes além de preto e vermelho, já que dentro ele era bem colorido. Quando isso acontece é com cores bem mais sutis, só que nesse caso, Ladybug não podia usar só vermelho e preto para colorir. Curiosidade 18. Essa foi a 6ª acumatização em tela da Kyoko. A garota já foi acumatizada muitas vezes. Foi em Revanche, depois em Catalyst e Mayura porque foi reacumatizada, depois em Oni-chan, em Mentira e por fim agora em Hyokomori. A 7ª chega semana que vem na Revanche Prime. Bora, Tomoe, reage, a tua filha tá servindo de marionete pro teu parceiro de negócio de novo. Curiosidade 19. Kyoko tá bem perto de bater o recorde de acumatizações diferentes que é atualmente da Chloe, já que ela teve Revanche, Oni-chan, Mentira, Hyokomori e agora vai ter a Revanche primária, Prime, que é diferente sim, o que totaliza 5 diferentes e assim elas vão estar empatadas, tendo que dividir a coroa. Curiosidade 20. Um detalhe interessante é que Ladybug não pegou o Akuma quando Kyoko renuncia à acumatização, coisa que ela fez questão de pegar quando o Lastimador, Shilin, Penot e o Faraó quebraram suas acumatizações, porque quebrar ela não faz o Akuma perder a energia negativa. Então, se tiver um exército de Hyokomoris aí por Paris, vocês já sabem o que foi. Curiosidade 21. O nome Hyokomori vem da mistura de Hyoko, que é o seu nome de heroína que significa moça dragão, com Hikikomori, que significa literalmente isolamento social, e também é o nome de um transtorno mental em que você quer literalmente se isolar do mundo todo. É muito conceitual esse nome. Curiosidade 22. Perfeição nos mostrou o lado ruim da perfeição, já que para isso você tem que se dedicar muito e não errar. Qualquer falha é vista como um erro colossal e inadmissível, algo que Kyoko sente, e é provavelmente isso que Marinette sente em relação ao Adrian, que tem que ser perfeita em tudo em relação a ele e por isso que nem consegue dizer que o ama. Curiosidade 23. A quebra da máscara ocorreu de forma diferente aqui, porque antes ela só costumava se despedaçar rapidamente no explosão, porém a animação desse episódio deixou tudo em câmera lenta para a acumatizada e para o Monark. Curiosidade 24. Uma das primeiras coisas que Kyoko marcou naquele teste de anti-amizade foi assim que Ali atendeu a ligação, provando que Marinette atende ligação de outras amigas rapidamente, enquanto as dela, que ligou umas 50 vezes, nunca atende. Curiosidade 25. Outra coisa da lista que Kyoko marcou foi linguagem em código, sendo essa linguagem naquele momento que ela é dispensada porque Marinette e Alia têm que resolver um lance de vaca, não entendendo que era sobre uma vaca de verdade mesmo. Curiosidade 26. Enquanto Hyokomori mergulha de cabeça na sua depressão, temos flashbacks de coisas que aconteceram em Karyosen, como ela treinando com sua mãe, ou o dia em que ela e Marinette finalmente se aproximaram, ou onde toda a sua história começou com os seus amigos lá no Prançois do Pão. Curiosidade 27. O show do Adrian para Marinette foi realmente um show, já que não tinha só os amigos deles ali, tinha até a Aurora, que não dá as caras de forma relevante na série desde, sei lá, a 3ª temporada. Curiosidade 28. Com emoção, podemos ter certeza que o surto da Tsurugi não foi só por ele ter akumatizado a sua filha, e sim por akumatizar o seu anel. Caso contrário, não teria para que ela mencionar esse objeto. E a emoção nos deu a entender que o Amok que deu vida a Kyoko e a mantém existindo está no próprio anel dela. Curiosidade 29. Hyokomori representou muito mais o conceito do ar do que o dragão elemental, sem contar que ela não usou o dragão de água nenhuma vez, só o de raios e o de ventos, a não ser que a forma de nuvem dela seja uma mistura do dragão de água com o dragão de vento. Curiosidade 30. Em Perfeição, tivemos a primeira música da série a ser cantada fora de um especial, já que o episódio Papai Cruel foi feito para ser um especial musical de Natal. E pela Kitty Section ser uma banda há tempos, eles tinham que cantar alguma coisa repetitiva quando eles aparecem. Curiosidade 31. Depois de 2 temporadas, Layla finalmente está cumprindo o que prometeu a Marinette em Kamaleoa, destruir a sua vida e acabar com todos os amigos dela, porque em Ladybug mesmo ela só entrou em ação a pedido do Gabriel. Curiosidade 32. Na letra da canção do Adrian para Marinette, ele fala em um momento que, no silêncio, pode ouvir o seu coração batendo que nem as asas de uma borboleta a voar. Algo bem mais coerente do que ele imagina, porque a única coisa que impede deles realmente ficarem juntos é o Monark. Curiosidade 33. Com toda essa coisa que começou na escolha dos Kwamis de todos os amigos se juntarem para tentar juntar ela e Adrian, coisa que vimos aqui em Perfeição e vai acontecer em Proteção, Marinette se sente muito mais pressionada porque ela acha que está desperdiçando o tempo de todos os seus amigos com algo fútil que ela deveria ser capaz de lidar sozinha. Curiosidade 34. Os tapetes da aula de meditação são rosas e azuis, as típicas cores de menino e menina, mas como isso é uma construção social, eles estão todos distribuídos por eles, ainda que a maior parte dos meninos ficou nos rosas e as meninas nos azuis. Curiosidade 35. Como eles moram em Paris, no meio da França, quem muito provavelmente roubou aquele golfinho do zoológico. E quando Otis Cesare, o pai da Alia, descobrir, pode ter certeza que vai ter uma reacumatização do anime fora de tela.
Curiosidade 36. Um erro ocorre quando todos estão prestes a mostrar a Ryoko Mori a arte deles. Ladybug estando com sua roupa normal de sempre, não a versão pós-talismã que vemos antes e depois desse momento. Curiosidade 37. Layla é completamente obcecada pela Marinette, ainda mais que a Chloe, e todas as fotos que ela corta do rosto dela são de algum episódio como a chegada da Zoe em Esmagadora, o que canonicamente faria ela ser uma sociopata perseguidora por conseguir tirar essas fotos. Curiosidade 38. E uma das fotos que ela cortou é o endcard do episódio Ikari Youzen, de uma foto que Marinette tirou junto com a Kyoko, uma selfie. Mesma foto que ela usou para fazer o presentinho para Kyoko depois da sua acumatização. Curiosidade 39. Em curiosidades japonesas, o símbolo que Ladybug e Cat Noir fizeram com os carros é um hanashi, por mais que ela diga que é um kanji, que não é a leitura desse símbolo. Kanji é o nome dessa forma de leitura japonesa através de ideogramas. Hanashi significa conversar ou falar. E ainda bem que ela é japonesa, porque desenhar um ideograma é mais fácil do que várias e várias letras. Curiosidade 40. Ryoko Mori provou mais uma vez que Adrian é tão ser humano e tão pessoa quanto qualquer outra que não foi criada a partir da mágica de uma morte. Eu já falei isso várias vezes, o criador já confirmou, então eu não vou entrar nesse assunto de novo. Porque como ele foi criado para ser um sente humano, ele é tão invisível para ela quanto qualquer outra pessoa. Curiosidade 41. Por Tomoe e Gabriel se conhecerem há tanto tempo e ele dever tudo a ela, deve saber que ele era o Rockmoff desde o começo. Ainda que isso não tenha sido evidenciado nas temporadas anteriores, porque não convinha para a série mostrar. Curiosidade 42. E pela fúria nessa acumatização em específico, todas as outras acumatizações de Kyoko ou até dela mesma, da Tomoe em Ikari Youzen da primeira vez, teriam sido permitidas. Ou alguma delas com a sua filha aconteceu sem ela saber. Curiosidade 43. Kyoko basicamente se tornou numa cumulonimbus, um tipo de nuvem que é bem grande verticalmente, está associada a chuvas fortes, tempestades de raios e ventos muito fortes. Curiosidade 44. Por mais fofa que tenha sido a pintura para Ryoko Mori, ela podia ter sido feita em preto e branco, já que a akumatizada não enxerga cores como uma pessoa normal. É quase tudo tons de preto e branco numa forma mais azulada. Mas tudo bem, porque não tinha como ninguém adivinhar isso. Curiosidade 45. O endcard de perfeição já havia sido vazado há semanas, spoilando pra gente que Kyoko seria a protagonista e Adrian de alguma forma iria cantar. Com um bilhete no pedaço do endcard que parecia cobrir algo importante, mas descobrimos que não era nada mais do que o fundo. Curiosidade 46. Dessa vez, por algum milagre, o canal oficial de Miraculous francês não postou nenhum teaser deles dos episódios Perfeição e Emoção. Acho que é a primeira vez que isso acontece desde que eu tô no fandom. E assim só tivemos o trailer do Gloob e as expectativas criadas naquele trailer. Curiosidade 47. Mesmo grávida de tantos meses, Kaline Bustier segue com suas atividades normalmente, até conseguindo ficar em posições que muitas pessoas sem estar gestando uma criança não conseguem ficar. Curiosidade 48. Philip já teve sua segunda aparição relevante na quinta temporada, só perdendo mesmo pro seu episódio de estreia que ele protagonizou. A Clara Nightingale já devem ter enterrado a coitada. Curiosidade 49. O talismã Teakuma que Marinette cria pra ela só remete a Ryoko Mori, sendo azulado com um símbolo de nuvem e ainda por cima transparente, dá pra ver a mão dela no fundo, sendo o primeiro que ela faz assim. E curiosidade 50. Rose normalmente é a vocalista da Kids Section e Adrian fica no teclado, mas como esse era o momento dele, eles inverteram esses papéis, ainda que ele quisesse que ela cantasse por ele. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado das 50 curiosidades sobre esse episódio quase perfeito, porque perfeito mesmo foi a emoção. E com as curiosidades de emoção, totalizamos 100 curiosidades de ontem pra hoje. E aguarde, porque vai ter as de proteção também. Deixa o seu like para manter esse quadro, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Aqui tem outro vídeo das curiosidades de emoção. Comente algumas sobre perfeição que eu não tenha comentado. E até o próximo vídeo.